Turn immediately. You have much to answer for. Entre os séculos XVI e XVII, era comum encontrar-se por toda a Europa, em cortes e casas aristocráticas, um gabinete de curiosidades. Podia tratar-se de um modesto armário ou de um salão. Nesses espaços, eram colocadas em exposição as curiosidades trazidas de viagens. Ali era reunido tudo o que tivesse o valor de exótico ou de maravilhoso. Uma pintura poderia estar ao lado de um artefacto agrícola, de um elemento orgânico ou de um objeto de utilidade doméstica oriundo de um país longínquo. Os objetos testemunhavam as memórias de uma viagem, de uma história, de uma realidade distante. Pode reconhecer-se nestes gabinetes e nos seus conteúdos, organizados segundo a lógica própria de quem os colecionava, a origem do que hoje designamos de museu. Coletados por impulso do gosto ou pelo desejo de possuir, estes objetos eram guardados e descontextualizados da sua origem, sendo destituídos da sua função original. Estes objetos, uma vez reunidos num gabinete e mais tarde no museu, ganhavam o atributo de obras de arte. O Museu Nacional de Soares dos Reis, situado no Porto, é um museu que, à semelhança dos gabinetes de curiosidades, reúne objetos de diferentes proveniências. No mesmo edifício são reunidas coleções de diferentes naturezas. O ponto de partida deste museu localiza-se em 1833, quando Dom Pedro IV decide estabelecer na cidade do Porto um museu de pinturas e estampas. O objetivo da sua fundação prendia-se com a preservação do património artístico proveniente dos conventos entretanto extintos e, simultaneamente, com a promoção da sua utilização cultural por um público mais abrangente. Aqui na reserva de têxtil temos a jaqueta da farda de Dom Pedro IV, que ofereceu à cidade, e vamos montá-lo para o próximo Dia Internacional dos Museus, cujo tema é a memória, e o Dom Pedro IV está absolutamente ligado a este museu e à criação, como se disse. E por isso vamos falar das memórias do museu, das várias, de alguns episódios da história do museu, começando pelo seu início, pela sua criação. E, portanto, mostrando o retrato do Dom Pedro IV e a sua farda, que é sempre emocionante. As outras peças da farda do Dom Pedro IV, usada durante o Cerco do Porto, na altura em que criou o museu e, portanto, absolutamente ligadas à história deste museu, estão guardadas nesta gaveta, e algumas delas vão também sair, como, por exemplo, o cinto com a cartucheira, tem as armas de Dom Pedro, o chapéu. Portanto, percebe-se o cenário, um bocadinho da ligação ao cenário em que as coisas se passaram, e a espada, que tem um estojo muito bonito e que veio também sempre quando mostramos a farda do rei. É aquilo que está no museu ligado a ele. Ainda no século XIX, este museu, na época designado de Museu Portuense, passa a estar sob a direção da Academia Portuense de Belas Artes,
que lhe atribuía uma natureza fortemente académica e de tendência artística, com a exposição das obras de alunos e professores. Em resultado desta relação com a escola, o museu tornou-se um repositório da academia ao longo de todo o século XIX, constituindo-se assim o núcleo mais consistente de pintura e de escultura que hoje se apresenta no museu. No âmbito das reformas republicanas de 1911, o museu adota o nome do escultor portuense Soares dos Reis e, em 1932, adquire o estatuto de Museu Nacional. Em 1940, o Museu Nacional de Soares dos Reis é instalado no antigo Palácio dos Carrancas, local onde ainda hoje permanece. Neste edifício foi reunido um conjunto heterogéneo de espólios e coleções com as mais diferentes origens. Ali vieram juntar-se fundos de proveniência conventual, obras premiadas e oferecidas pelos alunos e professores da Academia de Belas Artes, o depósito da coleção municipal, o espólio do Museu Industrial e importantes coleções privadas, designadamente a de João Allen. Agregavam-se, portanto, nas várias divisões do antigo palácio, objetos de naturezas muito diferentes. O museu passou a ser organizado considerando o conjunto das suas coleções, independentemente da origem, e fazendo uma classificação sistematizada por tipologias das coleções. Por isso, hoje em dia, consideramos a coleção da escultura, a coleção da pintura, a ourivesaria, a joalharia. Nas artes decorativas, portanto, a joalharia já entrará por aí, o mobiliário, a cerâmica, com a faiança, que é uma grande representação, e a porcelana, essencialmente a porcelana oriental e de fabrico oriental de encomenda, e ainda o têxtil, que é onde nos encontramos na reserva. Portanto, o museu foi instalado na década de 30 para 40, em 42 abre ao público e depois, com pequenas remodelações, manteve a estrutura que lhe foi dada nessa altura. Na década de 90, o museu é repensado na sua programação, com as belas artes no primeiro andar e as artes decorativas no segundo andar, que foi restaurado de modo a ressaltar ainda alguns aspectos do próprio palácio, as duas salas da ponta, de memória do palácio. Nas artes decorativas foram bastante postas em relevo no salão principal, as peças que têm a ver com o Oriente, que eram de facto muito importantes. Entretanto, tinha sido adquirido na década de 50 um par de biombos na Namã, que são das peças que em todo o mundo são conhecidas como testemunho da relação dos portugueses com o Japão, a primeira e a mais forte relação da Europa com o extremo oriente do Japão. E a sala de jantar e a sala da música foram muito valorizadas na questão arquitetónica.
A coleção exposta no primeiro andar foi exposta com um programa em que a então diretora do Instituto, Raquel Henriques da Silva, teve um papel também importante, e a lógica da exposição foi representar o século XIX. Tem muita representação, começa com o Roquemont, depois há o núcleo da pintura romântica e há a grande coleção, uma sala só dedicada ao Silva Porto, o naturalismo também ainda com Marcos de Oliveira. Na escultura o Soares dos Reis impõe-se declaradamente, embora haja representação de outros escultores, como uma obra notável do Teixeira Lopes, o Caim. A Aurélia de Sousa está também representada e o António Carneiro, mas ainda a nossa joia, digamos, é de facto o Henrique Pousão, nos seus 25 anos de vida, e há uma sala só dedicada a ele também, é o outro artista que tem uma sala só dedicada a ele. O importante núcleo de pintura e escultura naturalista representado no museu, de que a presença de artistas como Silva Porto, Henrique Pousão e Aurélia Sousa é emblemática, é motivo para uma reavaliação da modernidade portuguesa num contexto internacional. Eu julgo que o Henrique Pousão, é talvez um dos primeiros sinais de uma verdadeira dimensão internacional na arte portuguesa. Se nós tivemos um século XIX rico de consequências na arte, ele deve-se com certeza à presença na arte portuguesa de uma meia dúzia de artistas de grande escala. Desde logo o Columbano, o Soares dos Reis, o Pousão, o António Carneiro, talvez a Aurélia de Sousa, já numa fase mais de transição para o século XX. O Pousão, de facto, inventou certas relações pictóricas exatamente iguais às do Manet, pela mesma época, e se for verdade, como eu acredito que sim, que a modernidade se centra fundamentalmente na pintura do Manet e começa e explode a partir daí, então era preciso reconsiderar o Pousão na história da arte europeia como alguém que, já no seu tempo, figurou a pintura de uma outra maneira. No que respeita a essa modernidade, eu julgo que seria possível estabelecer, então, pelo menos 4 grandes relações estruturais e estruturantes. Desde logo, o Cesário e o Pousão. Depois, num segundo plano, o Columbano e o Antero de Quental. Num terceiro aspecto, as relações entre o Soares dos Reis e o António Nobre. E, finalmente, já na aproximação do fim do século e no cruzamento já para o século XX, portanto, já entrando no modernismo, o António Carneiro e o Teixeira de Pascoais. Estamos, então, agora na sala do Soares dos Reis. O Soares dos Reis, de facto, é um grande momento da escultura europeia do século XIX. E não digo isto com qualquer atavismo provinciano de defesa de valores nacionais. Efetivamente, há que reconhecer a grandeza do escultor, que, em Paris, fez esta magnífica peça do Desterrado. E que em Paris também, sendo um joveníssimo artista, onde estava a estagiar, saído aqui da Academia de Belas Artes do Porto, foi visitado pelo Rodin, que tinha ouvido falar dele. Ora, isto dir-nos-á alguma coisa. E, se efetivamente olharmos para uma peça como o Desterrado, ou uma outra peça como a Flor Agreste, para pegar apenas em 2 pequenas obras de Soares, aquilo que podemos perceber, desde logo, é que alguma coisa na sua escultura se corresponde, por exemplo, com a escultura de uma Camille Claudel, que foi, como se sabe, a discípula dileta do Rodin. Teve um destino semelhante, também Soares se suicidou. Eu admito, mas é meramente especulativo, que Soares dos Reis nunca conseguiu, de facto, compreender a sua própria passagem social da criança pobre para o artista, para a figura do artista. Julgo que, no caso do Soares dos Reis, nós podemos observar uma dessas correspondências essenciais
de que falei, relativas às relações entre poesia e pintura, ou poesia e escultura, neste caso. No caso dele, o poeta de quem eu aproximaria, também seu contemporâneo, vivia ali na Foz do Douro, é o António Nobre, que é um homem que canta a saudade e tem essa verdadeira obsessão pelos aléns, pela melancolia, enfim, que apontam já, em certa medida, um simbolismo na poesia portuguesa. No caso do Soares dos Reis, eu julgo que essa correspondência com a temática da saudade é fortíssima. Desde logo, o desterrado é a figura do português como exilado. Como exilado fora, situação que ele conhecia porque esteve fora, e dentro do próprio país. E, portanto, o desterrado, em certa medida, para mim, é também um grande autorretrato de Portugal e do próprio Soares dos Reis. O museu apresenta em permanente exposição uma coleção de arte que reúne artistas, na sua maioria portugueses, com produção no período entre o século XVI e meados do século XX. No entanto, a arte contemporânea tem pontuado o Museu Nacional de Soares dos Reis em alguns momentos. É exemplo deste diálogo a exposição comissariada por Fátima Lambert e apresentada em 2009, intitulada Do século XVII ao século XXI, além do tempo, dentro do museu. Nesta mostra, algumas peças do museu foram colocadas em confronto com obras de artistas contemporâneos. O confronto entre as obras do museu e um olhar contemporâneo é um desafio permanente a novas leituras, que cruzam tempos diferentes com ideias comuns. O autorretrato é, assim, algo que é uma das minhas linhas de investigação e é uma constatação, de facto, porque se atendermos a essa periodização da arte contemporânea, situando-a, eu sei que isto é polémico, mas a partir dos anos 60, nós temos uma recorrência. O autorretrato, a autorrepresentação, a autopresentificação, a autotransfiguração, claro que sempre com uma base autognósica que pressupunha que se uma pessoa se autorretrata é porque se quer conhecer melhor a si mesmo, portanto, de um autoconhecimento. Mas, na contemporaneidade e na atualidade, o autorretrato e a autoimagem muitas vezes estão a ser emblema de denúncia de situações de maior amplitude, com uma afirmatividade política, ideológica, denunciadora de situações, de causas, portanto, que foi o caso da Aurélia de Sousa, e que era, portanto, um trabalho muito interessante. E é o único autorretrato feminino que eu saiba nesta coleção. E isso é que é também curioso, é porque, de uma maneira geral, e não é só o caso português, né, a nível da historiografia da arte, as mulheres artistas estão sempre ligadas ou a pais, ou a maridos, ou a figuras familiares masculinas que têm uma praxis artística. A Aurélia de Sousa não. A Aurélia de Sousa não tem qualquer figura masculina associada a ela, portanto ela, pelo que se sabe, era uma vida muito estoica. Aliás, o autorretrato dela é extraordinariamente austero, o olhar é muito interpelativo, é muito forte, portanto, realmente é uma peça, é relevante a todo título. Penso eu que não é só no panorama português, mas internacional deveria ter uma outra presencialidade.
Em 2001, em resultado da remodelação feita ao edifício pelo arquiteto Fernando Távora, o museu reabre requalificado e ampliado. Este é o índice Ribeiro e o Fontes Pereira de Tel, como sabem, foram... Desde a sua reabertura em 2001, o museu tem vindo a desenhar uma programação de exposições temporárias cujas temáticas visam dialogar com a coleção permanente. As exposições poderão ter como tónica a obra de um artista, época ou disciplina representados na coleção. Estas mostras pretendem complementar e renovar o olhar sobre os conteúdos do museu. Através da abertura do seu imenso gabinete de curiosidades a outros olhares, o Museu Nacional de Soares dos Reis tem dado continuidade à ideia implementada na modernidade de que o museu é um espaço de confronto provocatório ou reflexivo. Sendo também um espaço em constante incorporação de outras coleções, visões ou identidades, o museu renova o passado e acrescenta significados ao presente. Faz parte integrante da coleção do Museu Soares dos Reis, embora se localize fora do museu, a antiga casa do colecionador Fernando de Castro. Fernando de Castro herdou do seu pai sociedade numa firma comercial com escritórios e loja na Rua das Flores, no Porto. O colecionador passou grande parte da sua vida, que acompanha a viragem do século XIX para o XX, a reunir as peças com que decorou a sua casa com o objetivo de nela criar um museu. As peças aqui reunidas, que se distribuem pela casa, correspondem a um período semelhante ao representado pelo Museu Nacional de Soares dos Reis. Mas é sobretudo a grande quantidade de talha dourada, proveniente de igrejas e conventos e que reveste praticamente todo o interior da habitação, que faz desta casa um objeto único. Hoje instituída Casa-Museu, extensão do Museu Nacional de Soares dos Reis, a coleção de Fernando de Castro assinala a memória de um gabinete de curiosidades, onde são organizados, ainda sem o rigor museológico, objetos de diversas origens segundo a lógica própria de quem os reuniu.